Hi pessoal, nesse vídeo eu comento sobre um trabalho elaborado por um grupo de professores tailandeses em que eles se valeram da inteligência artificial para pesquisar acerca do efeito anti-coronavírus de várias drogas disponibilizadas no mercado. E é interessante que esse trabalho ele veio a confirmar o efeito anti-coronavírus, anti-SARS-CoV-2 da cloroquina, contudo, nos apresentou o resultado de 4 drogas existentes no mercado que apresentam um potencial anti-coronavírus maior do que a cloroquina, hidroxicloroquina. De maneira que se você é estudante de graduação, de pós-graduação, está interessado na inteligência artificial como um método da identificação dessas drogas antigas já disponibilizadas no mercado, que apresentam a segurança já comprovada dentro de uma dosagem estabelecida em bula, ou então você é um paciente infectado pelo SARS-CoV-2, apresentando uma sintomatologia leve ou então assintomático, ou uma pessoa que entrou em contato recentemente com um paciente portador de coronavírus e não sabe se é um assintomático ou não, e não quer procurar o sistema de saúde, o sistema único de saúde, por morar em uma dessas comunidades carentes que dificulta a sua locomoção até o atendimento nesse sistema único de saúde, ou então você não quer correr o risco de se contaminar nesse sistema de saúde, seja aqui no Brasil, no México, na África, na Índia. Esse vídeo é feito para você e eu sugiro que você assista esse vídeo, porque eu apresento para vocês resultados bastante interessantes referentemente à utilização da inteligência artificial para a comprovação dessas drogas que já estão disponibilizadas no mercado, ressalto novamente, com a sua segurança testada, e que podem vir a ser uma alternativa para os medicamentos que já se dispõem e que são polêmicos relativamente ao seu efeito ou não. Isto posto, e considerando que a Covid-19 se encontra em uma fase crescente em países como o México, como a Índia, como a África do Sul, em uma fase crescente, em uma segunda onda nos Estados Unidos, com uma média móvel, algo em torno de 1.017 mortes por dia, enquanto no Brasil se encontra estabilizada em um platô que já perdura semanas, com uma média móvel diária de 1.019 mortes. Também se considerando que a perspectiva para o desenvolvimento de uma vacina que possa ser utilizada em larga escala será para o ano de 2021, se vier a ocorrer, e também considerando que o desenvolvimento de uma droga pelo método convencional, pelo procedimento convencional, dura algo em torno de 10 a 15 anos, se torna mistério a tentativa do reaproveitamento, do redirecionamento de drogas antigas, já disponibilizadas e já testadas referentemente à segurança, redirecionadas para o tratamento da Covid-19. De maneira que em tela nós apresentamos os dois procedimentos utilizados referentemente ao desenvolvimento de novas drogas, qual seja. O primeiro procedimento é aquele que objetiva a descoberta de novas drogas e que dura algo em torno de 10 a 15 anos e consta de uma fase de desenvolvimento, de descoberta, que dura
que é extremamente onerosa, necessita não somente de um autoconhecimento em termos humanos, como também de uma infraestrutura em termos de logística, que onera esse processo. E o segundo método é o método de reaproveitamento de drogas, o redirecionamento de drogas para uma determinada doença. E esse redirecionamento, reaproveitamento de drogas antigas já disponibilizadas no mercado pode antecipar, reduzir aproximadamente para metade esse tempo de redescoberta dessas drogas, porquanto de redescoberta, de redirecionamento, de reaproveitamento dessas drogas, porquanto são necessárias também fases de estudos clínicos que são também demorados, a exemplo do método convencional de descobrimento de uma droga. Entretanto, essa fase de descoberta e desenvolvimento, ela não ocorre quando se reaproveita uma droga de maneira que reduz o tempo para metade, mas mesmo assim essa fase de reaproveitamento, esse processo de reaproveitamento, de redirecionamento das drogas em termos de Estados Unidos também necessita da aprovação da agência FDA dos Estados Unidos, americana. E, basicamente, esse reaproveitamento dessa droga, esse redirecionamento dessa droga, tem como base o fato de que o mecanismo etiopatogênico de várias doenças pode guardar uma relação. Por exemplo, relativamente ao processo inflamatório, o processo inflamatório ele está associado não somente à Covid-19, a doenças de natureza infecciosa, viral, como a Covid-19, mas também relativamente ao processo, ao mecanismo da neoplasia, seja maligna, seja benigna, no processo inflamatório e em doenças autoimunes, em doenças causadas por parasitas, de maneira que o mecanismo molecular de ação de muitas drogas que é utilizadas prioritariamente para uma determinada patologia, para um determinado processo de natureza, por exemplo, neoplásico, ou então uma droga malárica, ou então uma droga, um anti-inflamatório, esteroide, não esteroide, pode também ser utilizado no tratamento reaproveitado no tratamento da Covid-19. E nesse contexto, objetivando acelerar esse processo, é que se ressalta a participação da inteligência artificial. Basicamente, a inteligência artificial tem como base a utilização de dados em um banco de dados em que você encontra as drogas, a disponibilidade de drogas, em outro banco de dados, o mecanismo de ação dessas drogas em nível molecular, de maneira que você coloca no input do computador faz o cruzamento desses dois tipos de dados, de informações, de maneira que a máquina, por diferentes métodos de processamento, sejam eles de inteligência artificial, ou então por subtipos dessa inteligência artificial, como o método de aprendizado pela máquina, ou então os modelos de aprendizado profundo, modelos esses que têm por objetivo estabelecer a relação entre a droga e a doença, entre o mecanismo de ação dessa droga e a doença, seleciona aquela droga que pode ser utilizada
para tratar uma determinada doença. Nesse caso, a Covid-19, ou seja, esse processo de inteligência artificial seleciona dentre o pool de drogas disponibilizados em um banco de dados aquelas que apresentam maior probabilidade de apresentarem sucesso referentemente ao tratamento de uma doença, no caso da Covid-19. Feitas essas considerações em tela, nós apresentamos o trabalho que foi publicado no Biomedical Journal pelos professores Yi Yu Qi, em que eles utilizaram a inteligência artificial com o propósito com a proposição do redirecionamento, do reaproveitamento de drogas no tratamento da Covid-19. Esse trabalho, esses autores, o autor principal dele, Yi Yu Qi, ele é professor do Instituto de Biotecnologia e Pesquisa Farmacêutica em Taiwan. De maneira que esses autores eles se utilizaram da inteligência artificial e do estudo in vitro para identificar essas drogas já existentes no mercado, redirecionar essas drogas, reaproveitar no tratamento da Covid-19. De maneira que eles utilizaram a inteligência artificial de maneira a dividir essas drogas, ressalto novamente, já existentes no mercado, em dois grupos. No primeiro grupo, eles pesquisaram, selecionaram drogas com base na inteligência artificial que haviam reportada e armazenada em bancos de dados referentemente ao tratamento da influenza, ao tratamento da HIV, ao tratamento da SARS, ao tratamento da MERS, ao tratamento da Covid-19. E no outro grupo, eles pesquisaram medicamentos com atividade antiproteásica, de inibição de proteases. Essa foi a pesquisa se valendo da inteligência artificial, em que eles utilizaram softwares para identificar as diferentes moléculas, as diferentes relações entre esses medicamentos e a Covid-19. E o outro estudo foi um estudo realizado in vitro, em que eles infectaram células de gatos com o SARS-CoV, um alfa-SARS-CoV, que produz em gato uma doença infecciosa intestinal que determina a morte desses gatos, desses felinos, semelhantemente à morte causada pela SARS-CoV-2 com a infecção pulmonar. E eles testaram esses medicamentos que haviam sido selecionados por meio da inteligência artificial para confirmar se de fato eles apresentavam efeito anti-coronavírus, anti-SARS-CoV-2, anti-Covid-19. Assim, a coleção do banco de dados de aprendizado, ele foi constituído por dois bancos de dados. O banco de dados constituído por drogas aprovadas para o tratamento da SARS-CoV, do HIV, da gripe, do influenza e de outras viroses, bem como o banco de dados constituído por compostos inibidores de proteases. De maneira que esse banco de dados ele foi constituído por cerca de 2.684 drogas. Essas 2.684
684 drogas, elas foram analisadas por meio de métodos de inteligência artificial que construiu dois modelos. O primeiro modelo de drogas aprovadas, em que 22 drogas foram selecionadas. Dessas 22 drogas selecionadas, as que apresentaram melhores resultados foram a clofazimine e a gencitabine. Foram as duas drogas que apresentaram melhores resultados. Referentemente ao banco de dados, ao modelo criado por inteligência artificial, pelo método de learning machine, ou seja, de aprendizado pela máquina, 38 drogas foram testadas, e dessas 38 drogas, as duas que apresentaram melhores resultados foram o Celecoxib e o Tolcapone. Essas duas drogas foram, então, as que apresentaram melhores resultados. De maneira que esses dois modelos, eles foram acrescentados de mais algumas drogas que foram selecionadas pelo método do teste in vitro, em que, ressalto novamente, células de gatos, células de felinos foram infectadas pelo vírus do SARS-CoV. Entretanto, ressalto que é um vírus, um alfa SARS-CoV, não é um beta SARS-CoV, tal como na Covid-19, e que esse teste in vitro identificou que a cloroquina, a tilorona, a homoarringitonina, a salinomicina e a boceprevir, essas 5 drogas também apresentavam efeitos antivirais, de maneira que essas drogas foram acrescentadas aos resultados do modelo 1 de inteligência artificial, aos resultados do modelo 2 de inteligência artificial, e constituíram esse grupo aqui de outras drogas ativas. E esse conjunto de drogas foi também submetido ao método de inteligência artificial, pelo método de aprendizado da máquina, que resultou no teste de mais 20 drogas, sendo que dessas 20 drogas, as 4 que apresentaram melhores resultados são ressaltados também em tela em verde. Assim, em tela eu apresento os resultados referentemente ao teste in vitro de inibição da carga viral e também de citotoxicidade dessa amostra constituída pelos modelos 1 e 2, em que o modelo 1 foi constituído por 22 fármacos e o modelo 2 por 38 fármacos, totalizando 60 fármacos e mais 5 fármacos que foram identificados também por meio desse teste in vitro, em que células de felinos elas foram cultivadas conjuntamente com esses diferentes fármacos, em que em tela são apresentados os resultados referentemente ao Brecmar, utilizado nas concentrações de 0,4, 2, 10 e 50 microgramas, em que na fileira A e B são ilustrados a cultura dessas células, ressalto novamente, de felinos infectadas pelo SARS-CoV, de maneira que eles foram
essas células foram testadas duas vezes nas fileiras A e B. E na fileira C, referentemente ao teste de citotoxicidade do Brecmar. Nas fileiras D, E e F são apresentados os resultados das culturas in vitro, também referentemente ao grupo controle, em que na fileira D foi utilizado o controle positivo, ou seja, as células dos felinos cultivadas com o SARS-CoV foi acrescentado a essa cultura o controle positivo, qual seja o Remdesivir. Na fileira E, somente o veículo, as células infectadas, células felinas infectadas pelo SARS-CoV com o veículo. E nas células, na fileira F, as células cultivadas infectadas, células de felinos infectadas pelo SARS-CoV sem qualquer tratamento. A propósito dos resultados desse teste, nós apresentamos resultados bastante interessantes referentemente ao Brecmar e na sua comparação com o Remdesivir. Sob a minha óptica, me parece que o Brecmar apresentou resultados mais significativos referentemente à inibição viral. De maneira que esse estudo, considerando que foram 22 fármacos pelo modelo 1 e 38 fármacos pelo modelo 2 de inteligência artificial, pelo método do aprendizado da máquina, selecionados, testados, mais os 5 compostos identificados também apresentando atividade antiviral, dentre os quais a cloroquina, que foram utilizados também para esse teste do aprendizado da máquina referentemente à seleção dessas 60 drogas, aquelas que apresentaram os melhores resultados. A amostra de 65 componentes é uma amostra que está em algo em torno de 95% de confiabilidade. Portanto, é uma amostra confiável sob o aspecto estatístico. Entretanto, há que se questionar o porquê desse teste referentemente a esses medicamentos, e esse teste in vitro foi realizado com células felinas, células de gatos infectadas pelo SARS-CoV, e não foram testados esses fármacos referentemente a células humanas infectadas pelo SARS-CoV-2. É um questionamento que eu faço. Contudo, os autores devem ter a explicação para isso. De maneira que em tela eu apresento os resultados referentemente ao teste, cuja metodologia foi apresentada no slide anterior, em que nós podemos constatar comparativamente em relação à concentração do medicamento, em que concentração ele apresentou efeito citotóxico e efeito inibidor da concentração de vírus, da carga viral, tendo por base os 2 modelos de inteligência artificial, os 2 modelos, o grupo de medicamentos selecionado por esses 2 modelos
construídos selecionados a partir da inteligência artificial. Em que no modelo 1, em que foram selecionadas aquelas drogas que apresentavam efeito anti-SARS-CoV, anti-HIV, anti-influenza e outras infecções virais, em que se ressaltou a clofaximina, que é um medicamento utilizado para o tratamento da tuberculose, da lepra, e também a gencitabina, que basicamente eles apresentaram um efeito inibidor da carga viral, em que a clofazimina apresentou apresentou essa inibição viral em uma concentração menor do que a gencitabina. Também é importante ressaltar que pode-se comparar essa carga de inibição viral por esses dois medicamentos comparativamente com o Remdesivir, que apresentou de fato uma inibição viral com uma concentração menor do que ambos os medicamentos, 0,4 e 2 micromoles. Essa foi a concentração relativamente a essas drogas que tiveram a sua predição referentemente à citotoxicidade e inibição viral pelo modelo 1 de inteligência artificial. Referentemente ao modelo 2, ou seja, aquelas drogas que apresentavam modelo inibidor das enzimas proteases, se destacou o tolcapone, com uma inibição da carga viral em torno de 50 micromoles, enquanto que o Selecogib apresentou essa inibição algo em torno de 50 micromoles. É importante que nesse grupo, ainda sob a minha óptica, evidentemente, se destacaram dois medicamentos. A nimesulide, que inibiu essa carga viral numa concentração maior do que 50 micromoles, enquanto a nitazoxanida, que é a ANITA, ela não teve a sua avaliação referentemente à inibição viral, porquanto o seu efeito citotóxico em uma concentração maior do que 10 micromoles não possibilitou essa inibição viral, ou seja, ela destruiu completamente as células infectadas pelo SARS-CoV. Também é importante se ressaltar que esse estudo também confirmou, ressalto novamente, a despeito de ser um estudo in vitro e que se valeu da utilização de células felinas, ou seja, de gatos infectadas pelo SARS-CoV, comprovou também o efeito inibidor citotóxico e inibidor da carga viral atribuído à cloroquina em uma concentração também maior do que 10 micromoles. Pessoal, então nessas considerações finais eu encerro esse vídeo retrocedendo ao comentário inicial que eu fiz no início dessa pandemia, quando eu afirmei que, sob a minha óptica, a Covid-19, o SARS-CoV-2, ele deveria ser tratado, a célula humana infectada pelo SARS-CoV-2 deveria ser tratada tal como uma célula cancerosa transformada, porquanto ambas burlam o sistema imune do organismo, o sistema de vigilância imune do organismo.
De maneira que, na época, eu propus até a utilização de alguns medicamentos, como a dexametasona, utilizadas na minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, a dexametasona, o metrotexate, que é um antimetabólito, imunomodulador da resposta imune do organismo. Eu sugeri também, em decorrência da presença do SARS-CoV-2, de um acentuado infiltrado inflamatório, na chamada tempestade de citoquinas, que também, além dos anti-inflamatórios não esteroides, como a dexametasona, se utilizasse anti-inflamatórios esteroides, não esteroides, melhor dizendo, da família dos oxicans, e sugeria a utilização do meloxicam. Pois essa minha inferência, ilação, referentemente ao tratamento da Covid-19 como uma neoplasia maligna de origem epitelial, foi suportada também por estudos posteriores a essa afirmação, quando uma das hipóteses atribuídas para o surgimento do SARS-CoV-2 foi a cultura do SARS-CoV-1 com células da linhagem HELA, ou seja, células que se caracterizam por um crescimento ilimitado e resistência ao tratamento. E essa origem e essa ilação, inferência que eu fiz referentemente ao tratamento também foi suportado agora por esse estudo, tendo por base métodos de inteligência artificial que dos 4 medicamentos pela inteligência artificial, se valendo do método de aprendizado pela máquina, selecionou quais sejam a ciclofazimina, o Brequinar, o Conivaptan e a gencitabina. 3 desses medicamentos, ou seja, a ciclofazimina, o Brequinar e a gencitabina, esses 3 medicamentos apresentam propriedades antineoplásicas, sendo que a ciclofazimina também é utilizada para o tratamento da tuberculose, da lepra, com outros medicamentos, enquanto que o Conivaptan, esse sim é utilizado como um antagonista, um bloqueador do hormônio vasopressina. E a esses medicamentos eu acrescento também um outro medicamento inibidor da síntese da interleucina 12, que também tem sido utilizado no tratamento de neoplasias malignas cuja etiologia tem a participação viral também, linfomas, qual seja o apilimod. De maneira que a esses medicamentos eu ainda acrescento o medicamento que eu sugeri quando dessa declaração inicial a respeito do tratamento da Covid-19 como uma neoplasia maligna, qual seja o metrotexate, porquanto o metrotexate ele é um inibidor da síntese de piridinas mais potente que o Brequinar, que foi um medicamento considerado pela inteligência artificial como mais promissor relativamente ao tratamento da Covid-19. E a propósito desse vídeo de hoje e desses medicamentos selecionados pela inteligência artificial, eu também ressalto mais 2 medicamentos que sob a minha óptica, apresentaram também e apresentam também propriedades antivirais, quais sejam a nimesulida e a nitaxosanida, ou seja, a anita.
E é importante ressaltar que a anita, ela apresenta uma propriedade citotóxica tão potente que não permitiu a aferição dela como um antiviral, porquanto na cultura de células ela promoveu a destruição completa das células infectadas pelo SARS-CoV. Contudo, eu ressalto que esse estudo, essa acentuada atividade citotóxica da nitazoxanida, da anita, ela foi constatada in vitro em cultura de células de felinos infectados pelo SARS-CoV-2. E também eu ressalto a importância desse medicamento, que é a nimesulida, que é um medicamento que você pode adquirir sem receita médica, sem receituário médico, apresentou um efeito antiviral numa concentração elevada, maior que 50 micromoles. Contudo, eu ressalto a importância desse medicamento, porque foi um medicamento que eu testei, utilizei inclusive na minha mãe, que é idosa, que não apresenta Covid-19, mas que apresenta problemas respiratórios em decorrência da própria idade, de ser uma pessoa portadora de asma, ter fumado. Então eu testei a nimesulida, e essa nimesulida, de fato, ela apresenta propriedades anti-inflamatórias que que facilitam, que melhoram o estado respiratório. Então, eu acrescento, além desses medicamentos, desses 4 medicamentos selecionados pela inteligência artificial, o metrotexate, por ser um inibidor da síntese de piridinas, mais potente que o Brequinar. Acrescento também o apilimod, que é também um tratamento empregado no tratamento de neoplasias malignas, que tem na sua etiologia viral, participação viral, tal como o metrotexate, que também é utilizado no tratamento de linfomas. Acrescento a nitazoxanida, que é a anita, e mais esse medicamento anti-inflamatório, a nimesulida, que eu testei na minha mãe e melhorou o estado respiratório dela. No mais, um grande abraço, e esse é mais um trabalho que vem, de fato, ao encontro da minha afirmação de que a Covid-19 ela deve ser tratada tal como uma neoplasia maligna, sob o aspecto de escape do sistema de vigilância imune do organismo. Como diria o mágico de Bauru, essa grande fraude da patologia oral brasileira, professor da Universidade de São Paulo, de 2 unidades da Universidade de São Paulo, tudo confirmado.